Amém, meus queridos. Amém. Então hoje, na hora do louvor, o Senhor trouxe para mim assim, que no final nós vamos profetizar. O Senhor vai trazer uma palavra para cada um de nós, para alguém aqui. Então a gente vai trazer algo que o Senhor falar, qualquer coisa assim, né? A gente vai profetizar. Nós vamos nos mover no profético hoje. Eu vou estar trazendo algo sobre Elias. Rapidinho. Quando você estava cantando, aí eu lembrei que há muitos anos eu estava em uma igreja chamada Batista Nova Sião, que era a igreja que eu congregava em Belém, e a gente começou a cantar Famoso És, aquela música do Keith Green, mas em português. E a gente começou a ouvir vozes, outras vozes, várias vozes, só tinha 8 pessoas nesse dia no culto de oração. Aí foi assim, tremendo, porque a gente entendeu que eram os anjos que estavam ali ministrando. Aí o Senhor abriu a minha visão enquanto você estava cantando, e eu vi assim como se fosse uma nuvem cheia de anjos cantando aleluia ao mesmo tempo. Aí o Senhor disse assim para mim, fala para ele que eu sou como voz de muitas águas sobre ele. Então já estamos profetizando. Já ganhei a minha palavra, já. Já estamos profetizando. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir então a palavra, 1 Reis 17. Vou trazer alguns tópicos, né? E aí a gente vai estar interagindo sobre Elias. Amém? Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. O ministério de Elias, ele durou em torno de 15 anos. E ele foi de 875 a 850 antes da vinda do Senhor. E a primeira aparição de Elias foi diante de Acabe, conforme relata aqui em Elias 17. E ele ganhou a fama em Israel, né? Porque ele aparecia e desaparecia. E todos diziam assim que ele se movia mediante o Espírito de Deus. Tipo, ele vinha, trazia a mensagem e depois ninguém mais via, como se Deus arrebatasse ele, né? Tanto é que no final, né, ele foi arrebatado por Deus. Então, ele se movia realmente num lugar muito intenso. E hoje em dia, nós estamos na era da unção de Elias, né? A gente está no manto profético de Elias. A gente está se movendo nessa... Por quê? Porque Elias ele veio num tempo de destruição, né, na política, na moral, na igreja, enfim, no caos. Então Elias veio, e ele veio como o perturbador de Israel. Por que ele era o perturbador de Israel? Porque ele vinha e ele não tinha medo de nada que Deus mandava falar, e ele vinha sempre para exortar. Ele vinha com a exortação, no concerto, né? Ele vinha, chegava e trazia a mensagem. E ele era, vamos dizer, ele e outros profetas, no tempo, né, antigo, antes de Cristo. Por que eles eram as pessoas acreditavam tanto neles? Porque eles não estavam no meio do povo. Eles não estavam toda hora dizendo, Deus mandou te dizer isso, Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer isso. Deus mandou dar uma casa para Roberta, um carro lá
um carro 0 quilômetro, sei lá o que, para o pastor lá. Não, os profetas, eles vinham para trazer conserto, alinhamento, né? Para trazer lá, ó, você pecou, enfim. Então essa era a função de Elias e dos profetas. E o que sempre me chamou muita atenção de Elias era o poder que Deus derramou sobre ele, né? Então ele tinha poder sobre o tempo, né? Ah, não vai mais chover, e não chovia. Ah, Deus derrama, né, fazer um círculo aqui, Deus vai derramar água, vai derramar fogo. Então ele tinha um poder extraordinário. Ele sabia quem ele era, né? E nós, nesse tempo agora, muitos de nós não sabemos exatamente o poder que Deus já derramou sobre nós, né? Então nós precisamos, o senhor hoje à tarde estava falando comigo a respeito disso, que nós precisamos entender qual foi o poder que ele já nos deu. Eu estou exercitando o poder que Deus já me deu? Sendo como profeta, pastor, evangelista, levita, enfim, apóstolo, enfim, né? Qual é essa autoridade que Deus já derramou sobre mim, que eu ainda não entendi e não estou exercendo no meio onde Deus me inseriu, né? Então, aqui como sendo uma escola para profetas, né? Uma escola onde a gente vai aos pouquinhos trazendo algo, vai cada um que está trazendo a palavra para trás dentro do seu chamado, né? A gente vai começar a se identificar. E até onde eu posso ir? Qual é a palavra que eu liberar de cura ou enfim, de qualquer situação? Qual é a palavra que eu tenho para liberar? E quando a gente começou aqui, a gente estava falando sobre santidade, temor e tremor, né? Então, os profetas, se eles não carregassem esses 3 pontos, né? Que é a santidade, o temor e o tremor, porque eu creio que assim, ó, santidade é buscar ser santo, enfim, nos purificar, tudo isso. O temor é algo bem diferente do tremor a Deus. Porque hoje se vulgarizou no nosso meio cristão, né? No nosso meio evangélico, o nome de Deus, né? Gospel. O nome de Deus. Aonde as pessoas não conseguem entender o que é ter tremor a Deus. E quando Deus falou sobre essas 3 questões, porque o profeta, se ele não carregar isso dentro de si, que autoridade ele vai ter? Porque nós precisamos ter renúncia, né? Nós precisamos reconhecer as nossas falhas, nossos pecados, a nossa movimentação. Muitas vezes Deus não fala nada e nós vamos e falamos. Muitas vezes Deus nos manda fazer algo, mas nós não fazemos. E assim nosso ministério ele vai sendo, se tornando fraco. Aonde o profeta em si, ele hoje, ele não é mais reconhecido como, lá vem o homem de Deus. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Né? Quantos profetas hoje chegam até nós que dá até aquele medo, aquele tremor assim, né? Meu Deus, o que Deus veio trazer para me consertar, né? Sendo que a maior parte dos profetas, de um modo geral, sempre só falam de bênção, de ministério, porque vai crescer, porque vai isso, vai aquele outro. E às vezes lá nos bastidores está uma podridão, entendeu? E aí tudo isso foi se denegrindo, né? Foi se denegrindo. E para que a gente alcance esse lugar de poder, porque nós temos que ter poder e autoridade para nos mover como profetas, né? E isso é quem dá é o Senhor. Através do quê? Da nossa renúncia, da nossa santidade, do preço que é pago. Né? A gente tem falado já sobre o preço que um profeta, 10, 12 anos, às vezes, para ser aprovado por Deus, né? Nem questão de homem. Quem aprova o profeta é Deus, né? Aí o homem vem e derrama o óleo. Enfim, né?
mas quem aprova é Deus primeiro. Então, Elias, ele teve a sua caminhada, né, de muito poder. Muito poder. E qual de nós hoje, profeta nesta casa aqui, que tem coragem de dizer, Deus, para isso, Deus, faça aquilo, Deus, né? Qual de nós tem esse entendimento e autoridade para fazer isso, né? Qual de nós? Então, nós precisamos buscar isso, esse entendimento. Hoje, o que o Senhor trouxe para mim no louvor são palavras proféticas, né? Uma palavra de conhecimento. Liberar algo, né? Não é a mesma coisa que exercer o chamado de profeta, né? Que é de ofício. Que o profeta mesmo, ele se move em vários lugares. Ele ganha vidas para o Senhor, ele se move em tempestade, em igrejas, né? Trazer palavras de conserto, em nação, enfim, governo. Então, esse é o profeta de ofício. Mas nós nos conhecermos melhor, né? E nós entrarmos nessa identidade de saber quem nós somos, se somos profetas de ofício, somos alguém, né, que carrega essa palavra, o dom, né, da palavra de conhecimento, de cura, enfim. Então, nós vamos trazendo para que a gente venha entrando, né, nisso e se autoconhecendo. E o se autoconhecer nessa questão de Deus, né, da espiritualidade, ela é como? É nos analisarmos aonde eu entendo que Deus vai me levar, quais são, o que eu tenho em Deus que diz que eu sou um profeta, uma profeta, e tudo isso ir aperfeiçoando através da busca do conhecimento, né? Porque o profeta, ele se move na libertação, né? Ele se move na retirada de pessoas de cativeiro, na ministração de curas e maravilhas, ele se move em várias coisas. Nem todos em tudo, mas a grande maioria se move amplamente. É igual o apóstolo, que ele geralmente ele tem vários, ele é pastor, ele é evangelista, né? Ele tem várias, dos 5 ministérios, ele carrega, né, geralmente bastante coisa. Então, o ministério de Elias, ele nos traz, nos arremete aos dias de hoje, né? Porque os dias de hoje é o caos na política, na igreja, na sociedade, no ensino, na saúde, né, principalmente no que está acontecendo hoje no mundo, né, que a gente se colocou fora do mundo, mas nós somos nessa questão, né, do LGBT e tudo isso que está acontecendo. Como a gente vê amplamente no carnaval, né, afronta a Deus, a tudo isso, mas isso é dia a dia, isso é dia a dia. Semana passada, só, né, tirando um parênteses aqui, eu fui lá para o Rio Grande do Sul e em todo o Rio Grande do Sul, nas escolas hoje se ensina, eles fazem um movimento nas escolas de um círculo da paz, que eles chamam. Então eles colocam, faz o círculo das crianças, não importa a idade, todas as escolas do Rio Grande do Sul. E nesse centro eles colocam tapetes, colocam objeto das crianças, colocam, enfim, várias coisas no centro. E aí eles pegam uma boneca e vão passando de criança em criança. E essas crianças elas vão falando, vão contando as suas dores, vão falando de si e tal, e faz o círculo todo. E nas escolas, por exemplo, que essa, né, pessoa que me passou a foto e me explicou, vamos dizer, se for 30 professores, 3 são cristãos. O restante é tudo ligado a macumba, feitiçaria, lá no Rio Grande do Sul é muito forte isso, né? Então, qual é o papel de um profeta numa situação dessa, né? Nós temos que nos mover como Elias se moveu. Mas, existe hoje em dia a questão do medo, né?
do medo, do julgamento, várias coisas que envolvem um profeta, que precisa ter, primeira coisa, é o sim de Deus. É para eu me mover contra isso? Por isso que eu vejo que nesse tempo, Deus quer formar comunidades de profetas, que se movem de diferentes áreas. Eu me movo de uma forma, você de outra, mas a gente vai juntar tudo isso para que haja um poder único, maior, entre todos nós. E nós vamos entrar num lugar em Deus e profetizar, e orar, e derrubar, arrancar, enfim, tudo aquilo ali. Por quê? Porque aí Deus ele nos dá a estratégia, né? E faz com que a gente consiga, né, no nome do Senhor, vencer essas batalhas. Doenças, né, muitas coisas, crianças que estão morrendo, jovens que estão morrendo. Então, porque no Brasil, a gente sabe, no mundo, né, toda essa parte espiritual, infelizmente, está cada vez mais o inimigo está ganhando terreno, né? E a gente, como igreja, a gente tem meio que recuado. Então, é onde é necessário que a gente venha entender melhor, para a gente se mover, né? E um dos pontos que sempre a gente, nesse período que a gente orou aqui nessa casa, que a gente entendeu que a palavra de Deus, ela diz o quê? Contra a igreja ninguém pode ir. Não há poder que vá contra a igreja. E se nós estivermos todos aqui, vamos dizer, nós vamos entrar numa intercessão, nós vamos orar pelo governo, enfim, qualquer situação. Se nós estivermos com a nossa vida no Senhor, e nós formos orar como igreja, nós não vamos ser retalhados, nós não vamos, sabe assim? Então a palavra nos garante. E muitas vezes também o profeta ele precisa conhecer a palavra profundamente e também para cada situação ele liberar a palavra. Salmo tal diz, a palavra do Senhor diz isso. Então, em nome de Jesus, a palavra... Então, você está sempre liberando a palavra. Então, esse é um dos pontos assim que eu me movo assim, né? Dessa forma, liberando a palavra. Que contra a palavra também não há argumento. Deus, ele vai e ele faz. Então, qual é a nossa intenção para a nossa vida hoje? Qual é a nossa direção? Qual é a nossa busca, né? Porque se nós nos reunirmos aqui nas segundas-feiras, então vai passar frio, não pode tomar chimarrão, né? Não pode usar telefone, não pode isso, pode isso, pode isso. Se nós não entendermos o porquê disso e para que isso é feito, é só balela, é só religiosidade, né? E vai ser um nada. Agora, se eu entender, então eu não vou usar o telefone, vou isso. E nesse momento de adoração, a gente está ali, só no Senhor, nem olha para o irmão, né, nada. A gente está ali focado em adorar a Deus, que é a última música que você cantou, né? Sobre que o Senhor nos amou primeiro. Então, o que é o profético dessa música? É quando nós cantarmos, o nosso espírito é arrematado a Deus e nós nos vermos diante de Jesus, falando com Ele e ouvindo Ele falar conosco. Então, nós temos que alcançar um lugar profundo no nosso espírito, para que quando nós ou lermos a palavra, ou cantarmos um louvor, nós conseguimos alcançar esse lugar no espírito. Porque senão, como diz, é tudo letra pura, né? Tudo letra pura. Então, esse treinamento nosso, ele é para tudo isso. A gente chama de quarta dimensão, né? Quando a gente tem aquele pensamento, nosso pensamento, e nós nos focamos e nós conseguimos ver aquilo. Quando nós conseguimos alcançar, né? Então, eu procurei, tipo assim, quando estava cantando, eu me via diante de Jesus, né? Como a gente já chamou ele para estar aqui com a gente aqui hoje, né?
diante dele, ele falando comigo e eu falando com ele. Né? Isso é viver um profético genuíno. Foi nesses momentos da adoração que o Senhor falou para mim, profetizem. Todos profetizem aqui hoje. Porque o Senhor, ele derrama unção diferente. Hoje ele derramou uma unção de amor, né? De amor, tanto que vocês cantou e nós se abraçamos, tudo aqui. De amor e sabe, são é a unção que ele derrama diferente, né? Para cada dia, para cada situação, para cada momento, né? E também o que eu quero falar é sobre, para depois a gente interagir nessa palavra, eu marquei aqui os versículos, a memória. Malaquias, alguém quer ler 4, versículos 5 e 6? Alguém lê? Porque Elias, ele não é um profeta, ele se tornou uma unção sobre nós nos dias de hoje, né? Ele é a unção e que nessas palavras, né, foi falado sobre ele é um manto sobre os últimos dias. Valeu? Deixa eu só dar uma faladinha aqui rapidinho, antes do pastor ler lá. Só compartilhar com a irmã, na primeira noite que a irmã me convidou para vir aqui, que eu estava chegando de viagem, não consegui vir, naquela noite Deus me deu uma palavra que eu gravei no meu Instagram, né? E ali eu ministrei sobre 1 Coríntios 14, né? Que o apóstolo Paulo ele fala que eu gostaria que todos falassem línguas, mas muito mais que profetizassem. Né? Então, ainda vejo muitos pastores nos dias de hoje assim estimulando bastante as pessoas a buscar o dom de línguas, e não tem nada contra isso, acho muito válido, né? Mas por que não estimular também para profetizar? Né? Que foi a direção que Deus deu para a irmã hoje. Porque profetizar é maior do que falar em línguas, disse Paulo. Porque a diferença do profetizar que nós vamos depois fazer aqui, há uma diferença em eu profetizar algo para Paula. Eu profetizo que você terá uma vida abundante, né, de saúde, riqueza, família. Então, eu estou liberando uma palavra. Mas ela não veio como uma revelação de Deus. Então, é essa a diferença também, né? A gente tem que saber. Por isso que diz que a gente sempre tem que estar profetizando sobre nós mesmos também. E vou ter, né, que eu estou mais velhinha, os melhores dias, né, vou ver os melhores anos da minha vida. Vou ser saudável, então você está profetizando, liberando palavras, né, proféticas sobre mim ou sobre filho. Pode ir, pastor. Versículo 5. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, é o que hoje a gente vê que a maldição, a justiça de Deus está sobre a terra. Porque não se sabe mais quem é o pai e a mãe em termos de obediência disso, porque pai manda no filho, né? Filho manda no pai, aquela maldição e tal, e tal, e tal, e tal. As famílias estão cada vez mais destruídas, né? E a gente vê o que está acontecendo na natureza, né? Tudo isso o que são? São um juízo de Deus. Dizendo, não é. Não. No Rio Grande do Sul, eu tenho ido às vezes lá, a gente vê quantas pessoas lá são, já foram, estão dentro da igreja, mas já foram envolvidos com coisas terríveis, né? Terríveis. Um dia não ainda brincou. Meu Deus, precisa vir mais vezes aqui que o povo precisa confessar pecado. Então, muito envolvimento com as trevas, e aí não existe uma consciência, né, das pessoas se limpar. Não, eu confessei Jesus levou e pronto, deu. Tá. Não entende o que é a lei de uma colheita, né, tudo isso. Então, As portas foram abertas, né? as portas foram abertas e tal. Então, o que Elias, né, deixou, o Senhor, né, trouxe para nós esse manto da unção profética de Elias, que é o converter
o coração de um aos, né? E aí o que é isso? É um concerto de família, né? De obediência, de tudo isso. Certo? Então tá. Quer falar alguma coisa, pastor Lácio? Não. Alguém quer completar alguma coisa sobre essa palavra? Eu gosto de destacar quando eu escuto essa palavra, que eu acho que na Bíblia nada é por acaso, né? Ali sempre fala primeiro dos pais aos filhos primeiro, depois dos filhos aos pais. Uhum. Na ordem, né? Uhum. Por quê? Porque a responsabilidade maior está sobre nós pais, né? Sim. Então antes de eu exigir a mudança do meu filho, primeiro eu tenho que olhar para dentro de mim para ver onde eu estou falhando com o meu filho. Exatamente. Isso tanto para o biológico como para o espiritual. Uhum. Às vezes nós pastores somos bons de cobrar dos outros, mas olhar para dentro de nós e ver os nossos erros, onde a gente está pecando. Então primeiro o pai, depois o filho. Tem uma ordem. É, porque os filhos são reflexos dos pais, né? São reflexos dos pais. Então tá, agora a gente vai ler a outra palavra, que é Lucas 1,17. Também fala sobre isso, né? Só uma coisa. Eu cresci vendo muitas pessoas passando a vida quebrando maldição, né? E eu cresci vendo muitas pessoas falando, a fulana tem espírito de Jezabel. É muito comum isso na igreja, a gente ouve até os dias de hoje. Né? Mas a gente precisa entender que as maldições, elas são quebradas, muitas, né? Eu acredito até que a maioria, com um posicionamento da gente. Eu não vou andar nos caminhos de Jeroboão, você como Davi, né? Que tem um coração reto diante do Senhor. E as pessoas, assim como falam muito da marca da besta, não falam quase nada sobre a marca do cordeiro, falam muito sobre o espírito de Jezabel, mas naquela época a mesma impressão que foi feita e é gerada até hoje, né, que o espírito de Jezabel, a personalidade que se apodera das pessoas, ela não é tão falada sobre a questão do espírito de Elias, né, estar sobre mim, que se apodera de mim e me faz andar em novidade de vida, principalmente para os profetas, né. Uhum. Por quê? Porque aí é o que Deus quer nesse tempo. Eu tenho conversado com alguns, né, alguns profetas, e todos têm entendido essa questão realmente a restauração do profético. Porque assim, né, não é julgar, né, mas enfim, porque precisa se ensinar algo mais prático, mais objetivo, né? Por isso que precisa se formar, Deus vai formar isso. As companhias de profetas, porque assim todos serão ministrados, todos vão ensinar e todos vão ser ministrados. As companhias de profetas é assim, né? Foi assim. Eu creio que é isso que Deus quer fazer nesse tempo, né? Para que realmente haja uma mudança, para que a gente realmente entenda como, nos dias de hoje, como que nós vamos fazer, pastor Lapa, para a gente mudar a história da cidade. Por exemplo, só um parênteses rapidinho também. Por exemplo, nessa casa existe um projeto onde existem vários pontos, né? Já para a gente ir, pontos para a gente levantar altar de adoração e declarar que Itajaí é do Senhor. Só que, por exemplo, assim, muitos vão, né, vão lá, fazem adoração e tal, mas não tem a unção e a autoridade para determinar aquilo sobre aquele lugar. Porque um dia eu vi, não, porque não precisa fazer nada, que só a adoração já vai entrar e pronto, a guerra está desfeita e não sei o que lá. Né? Mas não é bem assim. O lugar é muito mais profundo. É um preço a ser É pago. um preço a se pagar. Existem orações específicas para cada coisa, assim como a Ali trabalha bastante nessa área de cura, né, e libertação. Existem orações específicas, porque assim, ó, hoje, não, porque o Senhor me curou, o Senhor fez isso. Mas em Tiago 5,17 diz o quê? Confesse os pecados a um justo e orará por você será curado. Então isso mata muita coisa. É ou não é, pastora? Né?
Então, é isso que no fundo, o cristão ele precisa entender. A ordem das coisas, né? Tá, confessando, sangue veio, me libertou, tá. Ah, meu nome tá lá. Se eu morrer hoje, tô salva. Mas e aí? Né? Então, é um processo. E o processo do profético realmente é muito profundo, né? Então, vamos ver a outra palavra, depois a gente interagir melhor entre nós. Que é, também fala sobre isso, que é Lucas 1,17, né? Sobre converter. Pastora, uma coisa que o apóstolo Luiz Hermínio fala muito, né, que eu já ouvi, que muitas vezes o profeta ele tem que encarnar a realidade da nação, né? Exatamente. Foi o caso do profeta Oséias, né? A nação estava adúltera e ele precisou casar com uma prostituta, casar com uma adúltera, né? Para poder retratar a realidade da nação. Então o profeta tem muito disso, né? Isaías precisou andar, acho que foi 3 anos e meio nu, né? Sim. Para mostrar como que estava Israel, né? Israel estava nu diante de Deus. Então, isso é profético, né? Se Deus pede para nós andar nu hoje, quem é que teria coragem, né? Mas Isaías precisou passar por isso. Né? Então, isso é profético, né? Tomar muitas vezes a forma de uma realidade. Né? Eu vejo que nos dias de hoje tomar forma profética, se tornar um profeta, é você viver separado, né? Que você não vai conversar com mais ninguém, né? Tal. Mas você tem que ser separado. Você não pode estar no meio de tudo que é festa, tudo que é coisa, você vai, você... né? Então, existe, o próprio Senhor, às vezes ele não permite você estar em todos, né? Em muita coisa. O Senhor, ele separa mesmo. E aí é onde ele vai preparando. Ele vai preparando, ele vai trazendo uma palavra. Por exemplo, quando nós queremos trazer algo para alguém, geralmente uma exortação, algo assim, tudo isso a gente tem que gerar isso. Deus traz para nós, né? Entra em nós primeiro para depois... E esse entrar em nós primeiro, até que ponto nós estamos dispostos a pagar esse preço. Porque se eu chego ali para Paulo e vou entregar uma palavra assim que vou assim, desnudar ela, tá? Né? O nome de Jesus não tá. Mas com um monte de coisa, e sujeira, e coisa arada e tal, e Deus vem e traz para mim, eu tenho que gerar aquilo em mim, sentir aquilo tudo ali, para depois entregar e ela vai receber. Deu, entendeu? Haverá frutos. Porque hoje o que a gente vê é que os profetas eles não têm frutos. Eles não se movem em natureza, não se movem em governo, não se movem em saúde, em cura, em ressuscitar, né? Então, porque a palavra tem poder. Então, se eu entender, tá, tô ali orando, vou lá visitar um doente, um moribundo, e Deus vem e diz assim para mim, profetize no vale dos ossos secos, lá, o sopro. Se eu obedecer, Deus veio, e ele vai ressuscitar. Mas, como estão as coisas hoje, né? Nós precisamos assim, entrar numa realidade de o que realmente a gente está fazendo para o reino. Aqui nós vamos buscar, né, adorar o Senhor, estar diante dele, mas a partir do momento que você entra nesse ambiente, né, ele é uma casa de profetas, ele já entra na unção do lugar. E muitos vão ser despertados nisso. Muitos vão, né, Cláudia? Cláudia está um tempão comigo, da Roberta. Muitos, é um lugar preparado profético, né? Religiosidade, né? Mas o Senhor preparou para o ensino do profético. Então é onde nós vamos entrar, a gente entra nesse ambiente e Deus vai fazer. Deixa eu contar só um sonho de semana passada que eu tive. Estava nós aqui, ó, nossa turma aqui, nós estava tudo assim aqui reunido. E que eu olhei nessa rua aqui, ó, era assim, ó, era só cabeça de gente assim, ó, até o final assim. E pastor Lampa, vamos tirar uma foto.
né? Olha só, irmã cara. Tirar foto. Exatamente. Bem isso mesmo, pastor lá. Eles vão tirar uma foto. E quando não vi mais nada. Por quê? Porque não é para tirar foto. Não é para ficar se vangloriando, né? Foi bem claro isso. Eu vejo que tu és profeta, pastor Rafa. Bem isso mesmo. Esse foi o entendimento que eu tive. Não é para tirar foto. Não é para a gente ficar, né? Não. O verdadeiro profeta de Deus, ele não fica se vangloriando. E nem tentando mostrar para todo mundo, né? Então, às vezes vem muita gente só para bater foto, né? é verdade. Mas amém. Então, e só voltando já que falei desse sonho, vou falar do outro, que no início, que vocês chegaram, a gente já estava, do arroz e feijão. Aí eu busquei na revelação realmente do que é o arroz e o feijão, para quem não estava aqui. No sábado, começou na segunda-feira, e no sábado à noite, Deus me deu um sonho a gente estava todo mundo reunido numa mesa bem grande, isso também não estava bem grande, todo mundo assim, daí chegou a pastora Ali e o pastor Lápis, chegaram atrasados. E coincidentemente, né, não é atrasado, né? Eles chegaram na primeira reunião, que a pastora estava atendendo e tal, e a roupa da pastora Ali era igualzinha do meu sonho, né? Eles chegaram. E aí eu falei no sonho, falei para eles assim, não, tudo bem, você pode, né, vier e tal, mas aqui a gente só tem arroz e feijão. Nosso alimento é esse, arroz e feijão. Aí eu procurei, né, na palavra para falar com vocês sobre isso. Cadê aqui? Do arroz e do feijão, significado. Deus é lindo demais, gente. Então não vamos mais tirar foto não, tá? O significado do arroz e feijão. O significado do arroz na Bíblia está relacionado à provisão de Deus, à fartura e à sustentação, assim como o pão, o trigo e outros grãos mencionados nas Escrituras. O arroz representa a bênção divina e a abundância de Deus que Deus oferece ao seu povo. Feijão. Onde pegasse isso? Hã? Onde tu pegou isso? Peguei no famoso Google, né? Ah, tá. Mas aqui Ezequiel diz, ó, Ezequiel capítulo 4, versículo 9. Toma trigo e cevada, feijão e lentilha, país que fala? Em capim, espelta, trigo ruim, e trigo ruim, deposita os todos numa vasilha e faz pão para teu alimento. Deverás, pois, comer deste pão durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o teu lado. Então, aqui Ezequiel, quando Deus mandou ele fazer isso, né? Fazer o pão com o feijão e com o trigo. Então, nós como profetas, nós precisamos entender, né? Aquilo que Deus, como Deus fala, o que Ele está mostrando, aquilo que Ele porque Ele vai testificar, né? Ele vai testificar sempre através da palavra, né? Você pode fazer um ato profético, pode fazer algumas outras coisas, mas sempre Deus vai dar na palavra, sempre na palavra, para que aquilo não seja da nossa imaginação, né? Entendeu? Então, sobre Elias, eu queria só dar essa pincelada, né? Para também não ficar muito extenso, a gente ter mais uma outra oportunidade assim, de estar falando. E agora eu queria, né, ver quem... Não leram a palavra? Quê? De Lucas. Lucas? Lucas, porque é a mesma da... Hã? Hebreu? Vou ler do 13, acho mais fácil, né? Uhum. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão por seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele o espírito e a virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Esse é o 17, no caso. Isso. Trazendo esse mesmo entendimento, outra palavra.
E aí, para fechar aqui, a minha parte, eu leio de vocês. Em Tiago 5,17 também fala de Elias, né? Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para não chover. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos, né? Quem não gostaria de ter, né, esse poder de Deus? Mas para Deus derramar esse poder para a gente, o nosso coração tem que estar santo, termos temor e tremor a Deus. Eu, assim, tive mas só contando, o tremor de Deus foram poucas vezes que eu senti. O tremor, aquele medo, né? Medo. Foi aqui. Então, nós precisamos buscar ter isso. E quando a gente tiver esse temor, o tremor de Deus, a gente não vai compartilhar com nada que desagrade a Deus. Brincadeiras, né? Coisa de qualquer jeito e tal. Por mais que muitos, mas é religiosa, sei lá, né? Mas que Deus quer hoje é uma igreja santa. Uma igreja que saiba que Ele é Deus. Ele é Deus. Então a gente no nosso dia a dia, Deus, Ele é meu Pai. E esse Deus, Ele é meu Pai, a nossa alma nos engana muitas vezes, porque aí a gente coloca até os sentimentos, às vezes, que a gente teve com o pai, porque não sei o que, né? As nossas dificuldades com o pai, e esquece que Ele é Deus. E Ele está acima de tudo. E muitas vezes, nós misturamos isso. É onde hoje, nesse misturar, se perdeu como é que a gente diz? Aquela palavra mais... A reverência. A presença dele. Deus, Ele é Pai, sim. Mas Ele é Deus acima de tudo, primeiro. Né? E é isso. Quer compartilhar uma coisa? Uma coisa que Deus tem ministrado no meu coração é da responsabilidade que o profeta tem de sempre levar uma mensagem de esperança. Isso. Porque é muito comum a gente ouvir, por exemplo, alguém pegar um texto na Bíblia, por exemplo, como está em 2 Timóteo 3, né? Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? Que os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, soberbos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, irreconciliáveis, sem afeição natural, né? Tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Então a gente vê uma palavra como essa, a impressão que está é que já está decretado o que vai acontecer. E aí o profeta não pode olhar para uma palavra como essa e achar assim, não, está tudo acabado, já está escrito lá que o ódio vai crescer, a falta de perdão, o orgulho, então eu vou ficar de braços cruzados assistindo tudo acontecer. E não é isso. O profeta, ele tem que se impor, mesmo sabendo que isso está previsto, mas ele não pode liberar isso com a boca dele, vai acontecer. Né? Ele tem que ter sempre uma palavra de esperança. Um dia... eu estava meditando, conversando com Deus sobre aquela passagem de Mateus 24 que diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. Aí você vê isso, poxa, então... quase, né? Então vai esfriar de quase todo mundo, né? Então o que eu posso fazer, né? Não, eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso esfriar. Todo mundo pode esfriar, mas eu não vou esfriar. Né? Eu não vou esfriar e ainda vou contribuir para aquecer os outros. Agora, se eu pensar, não vai esfriar, então eu vou ficar de braços cruzados assistindo esfriar. Né? O profeta não pode fazer isso. O profeta, ele tem que lutar, orar, jejuar para não deixar esfriar. Até o último dia. Para entender? Porque o profeta, ele é a pessoa que tem que trazer a esperança, a fé, a coragem. E nunca uma coisa negativa. Né? O profeta do caos não é bíblico. É engraçado que se a gente pensar em física, quando a gente pensa no calor e no frio, nunca é o frio que ganha o calor, mas é o calor que vai
doando calor para quem tá frio, assim. Então é engraçado porque se a gente tá todo mundo com frio aqui e só eu tenho calor, eu tenho que doar um pouquinho do meu calor para todo mundo e não pegar um pouquinho do frio de todo mundo, né? Exatamente. É ser verdadeiramente. É. Falando sobre isso, eu lembrei de uma pastora, há muito tempo ela falou, disse assim, não, a palavra já diz isso, daí, ó, a gente tem que ficar assim, né? Vai ser isso. E a gente tem que se conformar, porque a palavra disse isso e a gente tem que se conformar. Eu disse, meu Deus, né? Que desgraça é isso. Se conformar com a coisa ruim, né? Realmente a gente tem que profetizar coisas boas. Né? A própria palavra diz, não vos conformeis. Não vos conformeis. Então eu não posso me conformar com esse século. Mas transformai-vos. Sou agente de transformação, agente de milagres. Exatamente. O profeta que tem os sonhos dele apagados, imagina o profético dele como que está. Tem gente, eu casei tardiamente, e eu ainda penso em ser mãe. Eu serei, em nome de Jesus. E tem gente que fala para mim, mas você quer ser mãe nesses dias? Olha quanta doença, olha quanto isso. Aí eu fico pensando, né? Noé construiu a arca porque não estava acontecendo nadinha naqueles dias, né? E nos dias de Yeshua não estava acontecendo nadinha, né? E nos tempos passados não estava acontecendo nadinha. No período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial não estava acontecendo nadinha, né? O mundo está corrompido só agora, tudo está acabando agora, né? Está um caos só agora. É o papel por isso que Deus ele quer realmente restaurar, porque assim, como eu contei a história das escolas, né, do Rio Grande do Sul, tem trocentas mil. Qual é o nosso papel? É chegar diante do Senhor, profetizar e guerrear. Porque é isso, nós vamos aceitar tudo que Satanás tem feito. O roubo, né, da mente das crianças, tudo isso daí. Você me entra lá, não, é os últimos dias. Eu também penso da mesma forma. E principalmente dentro da igreja, né, Rosita? Que agora essa nova era está dentro da igreja já. Né? Então, assim, tudo ficou muito banalizado. Essa coisa do profético mesmo ficou muito banalizado. Porque é tudo na mente, é tudo a gente consegue, é tudo a gente... Né? Ficou bem complicado. A gente escuta assim, cada coisa dentro da igreja acontecendo e as pessoas não estão fazendo nada, não estão vendo nada. Não consegue, então assim. Totalmente fechada, né? A visão está fechada. Porque ficou banalizado, já está. É comum já. É comum. Que tem isso, que tem aquele outro, imagina. E daí a gente é louca, se a gente fala alguma coisa é loucura, né? Como Elias anda Isaías andar pelado, né? Qual é o que vai fazer isso hoje em dia? E eu estava vendo aqui, ó, a palavra que Deus deu para a irmã ali sobre o feijão ali, né? Deus pediu para Ezequiel comer esse pão sobre esterco. Então, se a gente for analisar, eu não me lembro agora de cabeça, mas com certeza tem um porquê, né? Por causa por coincidência, nós lemos desse capítulo hoje, no nosso devocional. Foi por causa do pecado, porque ele queria mostrar a podridão em que Israel estava vivendo, né? Um pouco depois do capítulo 8, que fala sobre as abominações que estavam acontecendo dentro do templo, né? Aí ele fala que era por conta você vai comer. E ele fala, Senhor, mas eu nunca fiz uma coisa impura assim, como que eu vou fazer isso? Aí ele fala, tá bom, então assa no esterco do boi, porque fezes humanas é um negócio, podre demais, né? Você leu hoje a palavra? Nós lemos hoje no nosso Então, eu quero comentar algo que a gente acontecia aqui desde o início da escola. Nós vimos, orávamos e tal, a gente sempre trazia a palavra e era incrível que quando a gente trazia a palavra geralmente na sexta-feira, o pastor Luiz pregava no domingo. Havia uma conexão, né? Essa unidade do Espírito. Era tremendo. Às vezes ele usava as frases que a gente falava aqui. Assim foi muito tempo. Então, isso é uma conexão profética, que trouxe a palavra e você leu hoje. Então, tudo são coisas aparentemente simples, mas que a gente é um despertar de Deus para a gente ir aprendendo como funciona esse profético, né?
E Como que funciona? o Qual é profeta, a unção? A unção, né? E você está falando dessa conexão interessante, que está aqui o Renan que não me deixa mentir. Eu acordei também que não hoje, mente. a primeira coisa que eu comecei a falar foi: Senhor, eu sou salva, eu sou tua filha, tu me amas. E comecei, eu passei, eu acho que uns 15 minutos, não foi, Rubinho? Falando essas palavras, daí você falou sobre isso, né? É interessante o que você está falando aí, tipo, muita coisa aconteceu comigo hoje, com a gente hoje, É né? bom, né? É um pouco difícil, né? É. Pastor Lapa, quer falar alguma coisa para nós? Não. Estou captando. Tá. E o profeta, como é que é Jean? Jean, pastor Jean. Estoy aprendiendo. Fala, Jean. Yo siempre aprendo algo nuevo. Siempre hay algo nuevo para aprender. ¿Verdad? Yo digo que siempre el misterio profético no es cualquier cosa. Son dones que Dios da para la gente. Y saberlo cómo usarlo también. Porque la boca tiene poder. Isso. Y lo que usted declare por su boca, eso es. Exatamente. Y está el ministerio profético y hay un don profético también. ¿Verdad? La Biblia dice que te falta de sabiduría, pidamos aquí a Dios. Tenemos que pedir a Dios discernimiento primeramente en la iglesia, que se ha aprendido bastante, ha asumido el discernimiento. Ahorita llega cualquiera y profetiza en la iglesia. No hay un discernimiento. Y profetizan tantas cosas, tantas barbaridades que el profeta de Dios exhorta, te edifica y te consuela, no te mata. Y eso hay mucho hoy en la iglesia profetizando, matando mucha gente. Mucha gente. ¿Por qué? Porque falta un don que se llama discernimiento de espíritu. Ese don es muy importante pedirlo, no es como creyente. Yo ainda se lo pido a Dios, que lo active. No, actívalo, que no se apague ese fuego ahí. ¿Ves? Y eso está aconteciendo en muchas iglesias hoy en día. Yo soy profeta. Eu soy profeta. Eu soy el que paso. ¿Y el Espíritu Santo dónde queda? ¿Dónde fica el Espíritu Santo? ¿Dónde fica el Espíritu Santo? Si tú eres el profeta. Yo. Eso lo veníamos conversando. Veníamos hablando con el pastor cuando veníamos aquí. Ahora. Tú agarras un espíritu del yo-yo. Yo. No eres tú, es Dios. Es el Espíritu Santo. Cuando dio inicio aquí, hubo una palabra que, y peso disculpas para vos también, hermano, porque estaba mencionando mi teléfono, porque yo tengo mi escudero, ¿entendés? Escudeiro. Mi escudero. Tengo quien ore por mí y quien intercede por mí. Porque si Dios permite que nosotros como profetas, Dios permitiese noves, que oliésemos el mundo espiritual, el gran demoniero que se eche en el mundo espiritual, más de uno sale fluyendo de aquí. Don profético, ministerio profético, se pide que sea molido, tiene que ser sufrido, tiene que ser pisoteado, tiene que ser amarrado. Y estoy aquí en esta ciudad por dirección de Dios. Por eso es que estoy aquí en Brasil. No es un acaso de estar aquí esta noche, compartir con vosotros. Oye, y me trae una lembranza de las sendas antiguas, en aquellos tiempos cuando el profeta Elías oraba a Dios, descendía fuego del cielo, todo eso se sumió. Elías profetizaba para la lluvia, paró la lluvia.
cae lluvia, cae lluvia. Todo eso se subió, todo eso subió. Muchas iglesias elegantes hoy en día. Muchas iglesias, vamos a hablarlo así, cri cri. La persona dentro de la iglesia y el Espíritu Santo afuera de la iglesia. Ministran en la carne. Yo soy profeta. Profeta, hermano, ministerio profético. Hay que llorar. Hay que sufrir. Y toda una enseñanza que no es una enseñanza fuerte. Porque vos están aprendiendo aquí. Es una enseñanza fuerte. Ensinamento forte. Ensinamento fuerte. Fuerte, profunda. Arroz e feijão. Porque yo quisiera también declarar esas palabras así. Hoy, Señor, libra al Río Grande del Sur. No, eso tiene un propósito ahora también. ¿Quién permitió eso? El hombre. Eso fue Dios. No hay más ni gay. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, primera de Génesis, dice que en el principio. ¿Qué fue ahí? Bueno, por favor. Primera de Génesis. Versículo 1. Gênesis 1. É. Pensei nessa palavra hoje. Hoje à tarde eu pensei nessa palavra aí. Eu amo esse versículo. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobria a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então foi Deus que permitiu isso. Como falaban ahora, falaban que la gente hoy en día se va por lo malo de la Biblia, lo que fala la Biblia. No, está escrito. Pero siempre hay que estar recordándose, lembrándose a la persona, ¿entiendes? Siempre hay que estar lembrándose. Oye, lémbrate, hay un infierno. A la gente le gusta escuchar eso. Le gusta escuchar las oportunidades. Dios te va a prosperar, Dios te va a abençoar, Dios te va a hacer un hombre, una mujer muy rica y pudriéndose en el pecado. Eso no se escucha hoy en día. No se escucha. Yo no soy un hombre perfecto y tengo miles de fallas. Uy, yo fallo cada momento. Pero tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Él aboga por nosotros, intercede por nosotros. ¿Entendés? Y me gustaría hacer algo aquí con el permiso del imán, con la permisión del imán. Deberíamos hacer un clamor así, y hacer un convite para el Espíritu Santo así, que descenda el Espíritu Santo en fuego. Que desce el Espíritu Santo en fuego aquí. Que el que quiera hablar en lengua, fale en lengua, porque eso... Dios me ministró eso aquí, sentado aquí el Espíritu Santo. Que quisiera eso aquí. Que esa llama tiene que estar ardiente, ¿no es que? Ferviente. Esa llama de fuego. Porque si ustedes quieren eso que están pidiendo, tiene que estar ferviente. Esa llama tiene que estar encesa. Encesa siempre a mí. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es lo mejor de lo mejor. Sin Dios no somos nadie. Pero lembrar una cosa, que tenemos una misión aquí en la tierra, las almas están afuera. Mientras nosotros aquí como iglesia, no todas, nos matamos criticándonos unos a los otros, nos matamos fufuteando, murmurando, y las almas afuera, perdiéndose, el diablo llevándolos para el infierno. El infierno es real, el infierno existe, el infierno es real. Jesucristo
esto existe, es real. Y, mis hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Vamos a llegar a Farabe, ya vino con una revolución, no, es necesario recordarse. Porque el día que estemos delante de Dios, vamos a rendir cuenta a cada uno de nosotros. ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el misterio, pastora? ¿Cuántas almas tienes para mí? No, yo era Yenyun, ayuno. Pasa por aquí. Las almas se están perdiendo. Satanás se está llevando miles y miles de almas diariamente. Y nosotros como iglesia estamos apagados, estamos deitados, estamos en movimiento. Yo cuando falo con algo, se falo para mí primero. La Biblia dice que es una espada de doble goma. Primero corta aquí. Para la... Estamos viviendo unos tiempos ya muy difíciles, muy difíciles. La única enseñanza, una enseñanza profética, hoy me lembré de mis sendas antiguas. Yo no voy a hablar que el evangelio de Venezuela es un evangelio súper mejor, porque todo tiene falla. Pero aquí me ha costado adaptarme a la doctrina de aquí. Porque lo mío es profetizar, avivar, que el hermano que esté ahí frío, el hermano se encienda, el hermano se prenda el fuego también. Ese es nuestro trabajo como hermanos. Que si mi hermano se machuca un dedo, me doy a mí también. Y eso se acabó también. Es triste. Porque eso se ha apagado. Entonces, con la permisión de mi hermano, vamos a hacer un clamor. ¿Sabe qué Dios para nuestras vidas? Sí. Lo hay lo que Dios para esta noche. Amén. Amén. Es bueno. Vamos a hacer un clamor. Vamos a clamar por nuestro ministerio. Que Dios nos revele cuál es nuestro ministerio. Y cuáles son los dones que tenemos. ¿Cuál es nuestro ministerio y cuáles son los dones que tenemos? No vengo aquí a comandar, estoy dejando de llevarme por lo que el Espíritu me está dirigiendo. Oh, hermano, sí, pozo, ¿no? Yo me sujeto. Si você me dice no pode, eu fico calado. Vamos orar. O controle desse lugar é do Senhor e Ele sempre Amém. a gente dá liberdade ao Espírito Santo, né? E aquilo que Ele quer fazer. Amém? Pode confiar. Amém. Aleluya. 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 Oh, Rey de Gloria, Señor. Oh, Rey de Gloria, Padre, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Oh, bendito Rey, Dios mío, Señor. Te pido por cada mis hermanos que se encuentran aquí presentes, Dios mío, Señor. Señor, que el que no fue tocado, Dios mío, Señor, síguelo tocando más, Señor. Sigue tratando por él de una manera especial, Señor. Dale sabiduría, dale conocimiento, Señor, de tu palabra, Rey de Gloria. Que ellos puedan continuar delante de tu presencia, Rey de Gloria, Señor. Que nada los aparte, Dios mío, de tu presencia, Señor. Que nada los aparte de tu palabra, Rey de Gloria, Señor. Oh, bendito Rey, Dios mío, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pido, Padre, en esta noche, Rey de Gloria, Señor. Aumenta su fuerza de cada uno de ellos, Señor. Que el que esté débil, Señor, que el que esté flaco, Dios mío, Señor, se vaya fortalecido de este lugar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que él se vaya, Dios mío, curado, que se vaya fortalecido, Señor. Y que se vaya con su milagro, Señor, a su morada, Dios mío, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, bendito Rey, Dios mío, Señor. Aleluya, Señor. Oh, Señor. Muy obrigado, Padre, Señor. Tú eres un Dios bueno, Padre, Señor. Tú eres un Dios maravilloso, Rey de Gloria, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús, Señor. Aleluya. Oh, obrigado, Espíritu Santo, Dios mío, Señor.
Guíanos a toda verdad, Señor. Guíanos a la verdad, Padre, Señor. Guíanos al camino, Dios mío, Padre. Y te lo pedimos, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Aleluya. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Glória Amém. a Deus. Aleluia. 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 Deus, ele é sempre bom, né? Sempre bom. Cuida de nós. Nos detalhes. E nessa unção de hoje, profética, né? Alguém tem alguma palavra para entregar para alguém? O senhor falou alguma coisa com vocês? Para entregar alguma palavra? Em 2022, aqui nesse mesmo lugar, você lembra quando o Senhor me deu aquele monte de palavras a teu respeito, que você ia largar o que você fazia, que você ia fazer uma porção de coisas? Você não deve lembrar, mas o Senhor falou sobre a unção do boi selvagem, sobre a tua vida. Ele falou agora sobre o búfalo. Meu Deus do céu. Eu lembrei Jesus agora. amado. Jesus Eu amado. lembrei. Glória a Deus. Amém. Depois eu quero fazer um ato profético para o pastor lá, porque a pastora Ali no final. Algo que o senhor já tinha trazido para mim. E uma outra coisa, ontem à noite eu orei ao Senhor e eu chorei muito, porque algumas questões eu já sentia um peso. Eu pedi para o Senhor levar os fardos que estavam sobre mim. Porque às vezes a gente carrega muitos fardos e a gente nem se apercebe. E eu me senti tão aliviada. Aí à noite eu sonhei que eu estava embaraçada. Eu sonhei que eu estava com 9 meses. E que eu começava a orar, porque o bebê, eu tinha ido ao médico, e o bebê tinha falado, e o médico tinha falado que o bebê estava atravessado. Aí o Renan se levantava e começava a orar e conversar com o bebê para o bebê não fechar. Aí eu acordei. Amém. Que assim seja. À vontade, Senhor. Amém, irmãos? Alguém quer falar algo para alguém? Não? Ninguém tem nada para falar? Do lado da Júlia? o Júnior. Júnior, o Senhor não te deu espírito de medo e tem ousadia. Às vezes tu pensa que tu tem que sair de alguns lugares para ir para outros lugares. Mas o Senhor, Ele te usa onde tu está. Onde tu colocar a planta dos teus pés, não vai ser ninguém que vai ficar sem Deus te usar, porque Deus vai te usar em todos os lugares. E Amém. desde a hora que eu entrei, eu senti isso muito forte no meu coração. Espírito de ousadia em todos os lugares. É incrível o que eu vejo, assim, não sei, não lembro o que tu faz. Lá no serviço, É. eu trabalhava Não lá. sei qual trabalho que tu faz. Eu Né? estava de auxiliar de expedição lá. Uhum. Tá. Tava, agora Deus falou comigo claramente, aí eu saí. Mas aonde tu for, Deus vai te usar onde tu for. Sem Uber, sem, sei lá, qualquer lugar. O Senhor vai te usar. E Deus usou um amigo lá de Aparecida, da cidade, nosso pastor, falou isso. Falou, Júlio, você está na mão de Deus, ele sabe que pode contar com você, ele te tira e usa ali, coloca o que tem para falar e usa ali. E até lá no serviço mesmo foi algo assim que, nossa, foi, Deus trouxe uma paz assim. Eu falei com o líder lá, né? Eu chamei ele e falou, não tem como você me mandar embora? Não sei se você vai entender, mas Deus está falando comigo, meu tempo aqui já deu. Aí eu falei isso para ele é bem fechado, tem 17 anos na empresa, daí eu falei isso para ele, ele olhou assim, ô Júnior, eu estou só esperando também, eu vou viver para Deus, só esperando o momento e vou sair. Daí ele falou, e nisso eu não posso te ajudar. Eu falei, estou perguntando para você porque eu nunca trabalhei fechado, então não sei como que funciona. Ainda mais se não puder mandar, não tem problema, vou lá na RH e peço, tá tranquilo. Aí ele foi e falou, então nisso eu não vou poder, eu vou conversar com o gerente ali, com a minha esposa, que eles são livres. Aí ele foi, conversou com a esposa, com o gerente, daí me chamou. Aí ele me chamou, o gerente chamou, sentei de frente com ele na mesa, com o gerente, e o gerente foi, o André conversou comigo, você é da onde? Da cidade que você veio. Aí eu comecei a falar para ele,
E já fui, Deus foi colocando as palavras, fui no testemunho. Nossa, de frente com o homem assim na mesa, eu começava a falar, ele punha a mão no rosto, assim, fazia assim, eu falando, ele falava assim para ele mesmo, eu sou um covarde, eu sou um covarde. Era para mim ter tomado a decisão, faz 20 anos que eu estou nessa empresa. Eu tenho medo de sair, não conseguir outra coisa. E ele foi, eu nunca vi tanta festa. Eu entrei no testemunho da minha vida e ele falou assim, o que você está contando aconteceu comigo. E eu tentei tirar minha vida, eu entrei em depressão. E Deus começou a falar comigo de uma forma ali que eu fiquei acho que meia hora falando. Chegou no momento, Deus foi dando as palavras, eu fui falando, ele foi, baixava a cabeça, fazia assim, e punha a mão no rosto e ia desabafando comigo ali. Chegou um momento que Deus colocou as palavras, eu falei, o olho dele encheu, dava a boca dele, começou a tremer assim, de chorar. Sabe? Falei, o senhor está meio perdido, precisa o senhor abrir o coração, deixar a luz, que é Jesus entrar e ele vai direcionar o caminho. E Deus, tudo isso dentro da empresa, assim, acontecendo. Aí no final ele falou, Júnior, olha, eu não sei o que falar para você, se Deus te falou isso, quem sou eu para te dar um conselho? Porque eu tenho a agradecer a você, as portas abertas, o meu telefone está aí, se precisar de uma indicação, qualquer coisa, e que Deus abençoe, sei lá. Daí eu falei para ele, ele perguntou da esposa, ela segue a mesma coisa que você? Eu falei, segue, ela é desse jeito também. E ele só dispensou assim, eu fui na RH pedir, e Deus já estava falando com a gente, que tem um novo tempo e tal, e está no que Deus quer. Mas Deus abençoe, receba, é o que Deus tem que falar. Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer falar alguma coisa? Só assim, eu sinto no meu coração de fazer uma oração pelo pastor Lapa. Não é fazer. que eu vou de orar por ele. Né? Isso vem no meu coração o tempo todo, que a gente precisa orar por ele. Agora o que a gente vai orar, o Espírito Santo aqui vai comandar. O Senhor também falou comigo para falar algo para o pastor Lapa. Você está sendo algo hoje. Mas ele falou que não é para eu falar agora. Falou algo, mas eu achava que era para falar agora. Mas só porque estão falando sobre o pastor, mas não é para falar agora. Mais para frente. Não falou. Amém? Vamos orar agora? Primeiro eu vou fazer algo que o senhor trouxe para eu fazer. Está dentro da palavra de hoje. Meu Deus do céu. Achando que era para irmão também, irmão está com a mexida sobre. Creatina. Creatina. É o frio, é o frio. Ela carrega algo profético sobre a viúva de Serepta, né? Sobre o óleo do azeite. E quero profetizar sobre a sua vida, né? Que o Senhor vai superabundar. Apóstolo Edson Lapa. Apóstolo Edson Lapa. Que essa autoridade venha ser, entre dentro do seu espírito, porque a sua alma se cale a essa autoridade que foi delegada sobre você, através do óleo derramado sobre a sua cabeça. Então, toda a autoridade de apóstolo Edson Lapa. Para nós aqui é o Lapito, é amigo meu, mas no reino, tu és o apóstolo Edson Lapa. Né? Porque isso venha ser tão forte dentro de você que todas as vezes que o Senhor te chamar, você vai compreender essa autoridade que tu tens em todos os lugares por onde tu andar. A gente não precisa falar, né? E esse óleo eu tenho dado para muitas pessoas há muito tempo. Depois eu vou até mandar uns testemunhos para vocês ouvirem daquilo que Deus tem feito. A prosperidade. Eu quero liberar sobre a vida de vocês a prosperidade financeira, a prosperidade ministerial, tá? Que vocês venham exercer aquilo que Deus deu para vocês. Tomem posse daquilo que é de vocês. Vocês são os vice-presidentes do Nevada. E ninguém pode roubar isso de vocês.
ninguém, nenhum bicho feio pode roubar. É de vocês. E que Deus venha trazer algo tão surpreendente que vai ser um start, assim, na vida de vocês, a partir de hoje. Então, esse óleo, como é que ele funciona? Você vai fazer uma comida bem gostosa para a sua família, na sua casa, e depois você vai guardar. Se o Senhor mandar você dividir com alguém, você dá um pouquinho para alguém, né, profetizando essa prosperidade, ou vai orar por alguém, mas nunca deixe faltar. Sempre deixe um pouquinho. Tá bom? Aí faz uma vez e guarda, né? Vou ativar esse óleo. Às vezes eu faço isso. Ativar esse óleo da prosperidade. Entende? É algo muito simples, mas é algo muito profético, muito profundo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos orar, por exemplo, por eles, então? Chega mais no meio aqui, pastor. Vou fazer uma roda aqui. Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Estamos aqui, Pai, queremos apenas obedecer, Pai, o que o Senhor mesmo nos dirige a fazer, Pai. Nós queremos, ó Pai, primeiramente te agradecer, Pai, pela vida desse casal, Pai. Tem se colocado à disposição do Teu reino, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. Ó Deus, como o Senhor falou ali por intermédio da boca do pastor Jean, Pai, que aqueles que são escolhidos, ó Deus, para serem profetas, ó Deus, apóstolos, ó Deus, são aqueles que mais sofrem, Pai, porque há uma responsabilidade tremenda, Pai, um peso que o Senhor mesmo coloca sobre os ombros, ó Pai. E coisas, ó Pai, que muitos nem imaginam, Senhor. As dores, ó Pai, muitas vezes escondidas, Pai, as lágrimas, ó Deus, que só aqueles, ó Pai, que te servem sabem, Senhor. Quantas dores, quantas lágrimas, quantas dores de parto, quantos gemidos, ó Pai, quantas dores escondidas, ó Pai, que ninguém sabe, Senhor. Nem os pastores deles conhecem, ó Pai, nem os filhos conhecem, lágrimas escondidas muitas vezes, ó Pai, que a mãe se cala, Pai, para não trazer dor para o filho, Pai, que o pai se cala, para que os filhos não venham sofrendo o mesmo, Senhor. Mas Tu, Pai, que sonda o interior, Tu que conhece todas as coisas, ó Pai. O Senhor diz, eu tenho visto as lágrimas de vocês, eu tenho visto cada dor, eu tenho visto gemidos, eu tenho visto os sofrimentos escondidos, ó Pai. E o Senhor diz, eu enxugarei toda lágrima. Eu enxugarei toda lágrima, eu colocarei um novo riso nos lábios de vocês. Eu colocarei uma nova alegria nos lábios de vocês. E os de perto e os de longe que virem vão perceber, ó Pai, o Espírito de Deus na vida de vocês, a alegria do Senhor na vida de vocês. Oh, o Senhor é aquele que apaga o passado e Ele escreve uma nova história. Tudo que aconteceu até aqui foi por um propósito, mas o Senhor inaugura um novo tempo, uma nova estação, uma estação de riso, uma estação de riso, uma estação de alegria, uma estação de muita alegria. Oh, em nome de Jesus, o Senhor vai consolar, e o Senhor vai mostrar que cada lágrima valeu a pena, como já tem valido a pena. Vocês têm visto o quanto tem valido a pena o fruto do penoso trabalho de vocês. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha trazendo uma unção de fortalecimento, Pai. Ânimo, Pai, disposição. E essa dupla porção, alegria, Pai. Alegria sobremaneira sobre a vida deles, Pai. Que as pessoas possam ver o brilho do Senhor mais e mais ainda na vida deles, Pai. Esconde-os, Pai, na sombra de Tuas asas. No lugar do inimigo não os toque, o inimigo não os ache, Pai. Que nenhuma variação, Pai, de orgulho, de vaidade, coisa semelhante, Pai, venha brotar nos corações deles. Como até aqui, Pai, os Senhores têm guardado eles, Pai, debaixo do manto de humildade, Pai. E nada tem conseguido romper esse manto. Que assim perpetue, Pai.
Que o orgulho, a soberba, a vaidade fiquem longe da vida desse casal, Pai. Que o Senhor esconda eles, ó Pai, como sempre tem escondido, Pai, debaixo desse manto de humildade. Porque eles sabem, Pai, que tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem dado, não é por causa deles, ó Pai, mas é por causa da Tua soberania, por causa da Tua escolha, por causa da Tua misericórdia. O Senhor é que escolhe, Pai. O Senhor escolheu eles, Pai, para algo muito lindo, como todos têm visto, Pai. Continua, Pai, escondendo eles, ó Pai, na sombra de Tuas asas, Pai, e guardando eles, Pai, nesse lugar, ó Pai, de humildade, Pai. Em nome de Jesus, nós o abençoamos e declaramos, ó Pai, um novo tempo sobre a vida deles, Pai. Aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu, nem jamais subiu ao coração do homem, é as coisas que o Senhor tem preparado para os Teus filhos aqui presentes, ó Pai, de uma maneira muito especial sobre esse casal. Em nome de Jesus, guarda-os de todo mal e sei com eles, Pai, por onde eles andarem, assim como o Senhor foi com Josué. Ó Deus, todo lugar que eles pisarem a planta dos seus pés, o Senhor é com eles. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, né? Esse óleo aí da Rosita, ele é bem sobrenatural mesmo. Eu ganhei uma garrafa dessa, aconteceu umas coisas bem loucas na nossa vida. Se prepare, Lapito. É bem louco mesmo, viu, pastor? A gente Lembra daquela, como é o nome da Levi que bebeu? Ah, sim, a Dorinha. A Dorinha, lembra da Dorinha? Aham. Que o Bertelli deu pra ela a hora. É, mas esse aqui é o de soja, né? É, mas é bem gostosa. São assim, né? Claro, pode ser. Ele queima. Pegasse essa parte da Dorinha, não? Aham. se prepara. Vamos adorar o Senhor, amém. Está nesse lugar. Está sentado
Senhor, nós te adoramos, Senhor, nesta noite. Obrigado, Senhor, por tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor cele este momento em nossos corações. Que todas as palavras, Senhor, aqui liberadas, todos os pensamentos aqui liberados, todos os lugares aqui visitados, Senhor, sejam selados pelo teu Espírito. Que nós possamos, Senhor, mais e mais discernir, Senhor, os Espíritos, mais e mais, Senhor, perceber, ó Deus, a tua presença e ter a sensibilidade, Senhor, de tomar a tua direção. Por isso, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor cele, Senhor, todo este tempo, Senhor, que aqui passamos. Que o Senhor continue falando, Senhor, e revelando, Senhor, ao coração de cada um dos irmãos que aqui estão. Essa é a nossa oração, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma palma para Deus. Eu gosto de encerrar sempre com essa música aqui, ó. Eu gosto. Precisa de mim.
Das antigas. Tem a comidinha pra comer com esse Eu óleo. tava pensando na comida. Escrever. Primeiro com esse óleo Vou aí. levar o galão de 5 litros pra cozinhar. Tem lugar a mesa. Pode ser, eu. É contigo, né? É bom, né?